Sejam bem-vindos ao segundo vídeo de Bibliologia, com esse tema que será abordado nesse vídeo a respeito do cânon do Novo Testamento. E qual é a importância para nós de termos essas informações. Alguns pontos que quero falar. Como é que foi feita a distribuição desses escritos entre as igrejas? Quais eram os 5 testes utilizados para determinar a canonicidade desses escritos do Novo Testamento, a respeito da infalibilidade desses escritos sagrados do Novo Testamento? Falarei também a respeito do Espírito Santo e como é que as Escrituras chegaram até nós, essa história maravilhosa e fascinante, que tenho certeza que vai empolgar a tua vida e você vai ver a palavra de uma forma diferente. E quais eram os materiais antigos de escritas utilizados? Vamos lá? Vamos começar então? O cânon do Novo Testamento. É mais fácil traçar a canonização dos 27 livros do Novo Testamento. Por quê? Porque a evidência disponível é muito maior que os livros ali do Antigo Testamento. Foram escritos durante a última metade do século I. Então, menos aí de 50 anos, né? Recém-formada a igreja cristã usava as escrituras do Antigo Testamento como base de sua fé. Dada a grande importância das palavras de Jesus e aos ensinos dos apóstolos. E também não passou muito tempo e os evangelhos foram usados junto com os escritos ali do Antigo Testamento. Essa história fascinante dos escritos sagrados do Novo Testamento e a distribuição de como foi feita ali aos irmãos, a recém-formada igreja, ela é fascinante, ela é maravilhosa. Quero estar abordando então aqui os 4 pontos de como é que foi feita esta logística desta distribuição desses escritos entre as igrejas. Vamos acompanhar aqui. Distribuição dos escritos do Novo Testamento. Primeiro, a ordem de Jesus. Nós podemos ver ali em Apocalipse capítulo 1, verso 11, o que foi que o próprio Jesus falou a João. Capítulo 1, verso 11, diz assim a palavra: que dizia, o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. A distribuição dos escritos sagrados, então, do Novo Testamento foi ordem do próprio Jesus. Conforme aqui Jesus falou a João, vê, escreve e envia. O segundo ponto, as 12 tribos da dispersão. Tiago, capítulo 1, verso 1. A carta de Tiago começa assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus, as 12 tribos da dispersão, saudações. Os 5 capítulos escritos por Tiago, irmão do próprio Senhor Jesus, foram distribuídas então às 12 tribos da dispersão. Quem são essas tribos? Como é que surgiram? Assim que começou a grande perseguição ali, a morte dos primeiros discípulos, a igreja se dispersou para outras regiões e formaram então ali as tribos da dispersão. E essas cartas chegaram de forma maravilhosa ali então a esses irmãos que estavam formando ali as primeiras igrejas nessas regiões. O terceiro ponto aqui, aos estrangeiros da dispersação. 1 Pedro capítulo 1, verso 1.
Aqui no início dessa carta também, no prefácio e saudação, Pedro escreveu: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros da dispersão, do Ponto, da Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. As cartas então de Pedro foram distribuídas à igreja que estava nessas regiões, juntamente com as cartas de Tiago. Ali também aos estrangeiros, aqueles que haviam se convertido e que com certeza eles aguardavam essas cartas ali ansiosamente para estar recebendo ali esses ensinamentos. Um ponto importante aqui, é o ponto 4 da distribuição desses escritos do Novo Testamento. Foi o reconhecimento da união do Antigo e do Novo Testamento. O próprio Pedro escreveu algo muito importante. 1 Pedro 3, antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Tende uma boa consciência para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Então chegaram até a igreja que estava iniciando ali a sua jornada, os escritos do Antigo Testamento e também as cartas, como nós vemos aqui, de Apocalipse, Tiago e as cartas de Pedro, que se juntaram e foram ali então levadas às igrejas para então a pregação e o anúncio da obra de Deus. O terceiro ponto: 5 testes usados para determinar a canonicidade do Novo Testamento. O primeiro aqui, apostolicidade. Testes usados para determinar a canonicidade. O primeiro dele, apostolicidade. O livro foi escrito por um apóstolo ou por alguém associado de perto com os apóstolos? Esse era o primeiro ponto. Esta questão tinha especial importância com respeito a Marcos, Lucas, o livro de Atos e Hebreus, já que Marcos e Lucas não se encontravam entre os 12 e a autoria de Hebreus era desconhecida. Então esse primeiro ponto aqui de apostolicidade foi um ponto importante. Esse teste usado então, o primeiro dele ali, apostolicidade, foi um ponto muito importante para se considerar e determinar a posição de um livro no cânon. O segundo ponto, conteúdo espiritual. Aqui então fica fácil, do conteúdo espiritual. O livro estava sendo lido nas igrejas e seu conteúdo era um meio de edificação espiritual. Este era um teste muito prático. Terceiro teste utilizado, exatidão doutrinária. Aqui, com relação a esse teste, exatidão doutrinária, uma outra pergunta muito importante. O conteúdo do livro era doutrinariamente correto? Qualquer livro contendo heresia ou contrário aos livros canônicos já aceitos era rejeitado. O quarto teste, o teste de uso. O quarto teste, uso. O livro fora universalmente reconhecido nas igrejas, sendo amplamente citado pelos pais da igreja, ou seja, pelos apóstolos. E o último teste, inspiração divina. A outra pergunta que era feita com relação a esse tema era: esses escritos davam verdadeira evidência de inspiração divina? Este era o teste básico.
E tudo teria que convergir para este ponto: inspiração divina. Passado então pelo crivo desses 5 pontos aqui, o próximo seria a infalibilidade das Escrituras. De onde vem essa doutrina? De onde vem? Vem da própria Escritura. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17. Indo então aqui com o 5º teste que determinava ali a canonicidade do Novo Testamento, que é a inspiração divina, Paulo escreveu a Timóteo: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. O segundo ponto da infalibilidade vinha dos próprios escritores do Antigo Testamento. Vou citar aqui 2 exemplos. O primeiro está lá em Deuteronômio 4:2. Aqui Moisés exorta o povo à obediência e ele escreveu: nada acrescenteis ao que vos ordeno, e nada diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que vos ordeno. Desse texto de Deuteronômio 4:2, Moisés deixa claro então que não se deve acrescentar nem tirar nada, porque já aquele escrito, aquela escritura já era perfeita, infalível, já estava correta. 2 Samuel, capítulo 23, verso 2. Samuel relatou então aqui, no capítulo 23, verso 2. O Espírito do Senhor fala por mim, e a sua palavra está na minha boca. Citei 2 escritores, Moisés e Samuel. Também a infalibilidade das Escrituras estão nos escritos aqui, feitos pelos escritores do Novo Testamento. Tiago 1:25, ele relatou assim: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita, a da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado no que realizar. O 4º ponto, o próprio Senhor Jesus, ele falou a respeito da infalibilidade das Escrituras, quando ele citou alguns textos do Antigo Testamento. Vamos analisar aqui. Primeiro, lá no livro de Lucas, capítulo 17, verso 26 e 27. Jesus disse: como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E veio o dilúvio e os consumiu a todos. As palavras do próprio Senhor Jesus dão credibilidade às Escrituras. Cita o acontecimento do dilúvio e da arca de Noé. Jesus ainda fala a respeito de Jonas e o grande peixe, no livro de Mateus, capítulo 12, verso 40. Jesus disse: pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Jesus então aqui cita a respeito de Jonas e o que aconteceu com Jonas. Essa não foi uma historinha inventada, mas Jesus, o próprio Senhor, ele aqui fala a respeito desse acontecimento. E o outro ponto que Jesus fala está no livro de Lucas, capítulo 4, 27, quando Jesus relata ali a respeito de Naamã e de Eliseu. Vamos lá. E Jesus disse: e muitos leprosos
havia em Israel no tempo do profeta Eliseu. E nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. A palavra de Jesus dá total credibilidade às Escrituras. E essa doutrina da infalibilidade das Escrituras mostra nas palavras do próprio Filho de Deus que elas são verdadeiras. São verdadeiras. E o quinto ponto, o próprio Espírito Santo, ele fala a respeito disso. Atos capítulo 4, verso 31. Assim está escrito: tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Esse relato de Atos capítulo 4, 31, mostra então que aqueles homens, quando foram cheios do Espírito Santo, eles anunciaram a palavra, esses escritos com poder, com ousadia, e assim dá credibilidade a essa palavra que nós temos hoje. Em 2 Pedro, capítulo 1, 21, ele escreveu: que por eles credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Glória a Deus. Aqui ele está falando a respeito do Espírito Santo de Deus. Esses pontos, então, que determinaram a canonização do Novo Testamento e a infalibilidade das Escrituras foram colocadas ali dentro da igreja como a forma perfeita da palavra, sem erro, da própria palavra de Deus notificada para a igreja, para fortalecimento daqueles primeiros cristãos. E como é que as Escrituras, então, esses escritos, esses manuscritos chegaram até a mão desses líderes, dessa igreja que estava começando a se formar? Essa história, ela é maravilhosa. Vamos ver alguns pontos aqui. Tudo começa, então, com esses manuscritos originais. Esses textos originais, então, foram escritos por homens divinamente inspirados por Deus, pelo Espírito Santo. Por isso essa palavra é infalível, é poderosa e ela fala conosco até hoje, quando estamos com os nossos corações abertos a essa verdade. Eis aqui então uma pergunta muito importante: como as Escrituras chegaram até nós? Então começou ali com os manuscritos originais. Homens movidos então pelo Espírito Santo escreveram a vontade de Deus. 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, repreender, para corrigir, para instruir em justiça. E também na carta de Pedro, na segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21, ele escreveu: assim Pedro escreveu: acima de tudo, lembrai-vos de que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Pois a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens santos da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Vejamos então aqui quais os materiais antigos utilizados aí para fazer então esses manuscritos. O primeiro deles aqui, vamos ver, foi escrito em pedra. Êxodo 31, 18. Assim escreveu Moisés: quando o Senhor acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhe as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Então aqui, materiais antigos de escrita. Primeiro, pedra. Muitas inscrições famosas encontradas no Egito e Babilônia foram escritas em pedras.
Deus deu a Moisés os 10 mandamentos, escritos em tábuas de pedra. Nesse texto que lemos aqui, Êxodo 31, 18, essa confirmação. 2 outros exemplos são a pedra moabita, escrita 850 anos antes de Cristo, e a inscrição de Siloé, encontrada no túnel de Ezequias, junto ao tanque de Siloé, no ano 700 antes de Cristo. A segunda forma, o segundo material utilizado era através de argila. Material de escrita predominante na Assíria e Babilônia era a argila, preparada em pequenos tablets e impressa, com símbolos em formas de cunha, chamados de escrita cuneiforme, e depois assada em um forno ou seca ao sol. Milhares desses tablets foram encontrados pelas pás dos arqueólogos. O terceiro material que era utilizado para se escrever era madeira. Tábuas de madeira foram bastante usadas pelos antigos para escrever. Durante muitos séculos, a madeira foi a superfície comum para escrever entre os gregos. Alguns acreditam que esse tipo de material de escrita é mencionado em Isaías capítulo 13, 8 e Abacuque capítulo 2, verso 2. Isaías capítulo 30, verso 8, o profeta escreveu: Vai agora, escreve isto numa tábua perante eles, e aponta-o num livro, para que fique escrito para o tempo por vir, para sempre e perpetuamente. Abacuque 2:2 diz assim a palavra: Então o Senhor me respondeu: Escreve a visão e torne-a bem legível sobre tábuas, para que aquele que a ler corra com ela. O quarto material utilizado aqui para se escrever foi o couro. O Talmud judeu exigia especificamente que as escrituras fossem copiadas sobre pele de animais, sobre couro. E praticamente certo, então, que o Antigo Testamento foi escrito em couro. Eram feitos rolos, costurando juntas as peles que mediam de alguns metros a 30 metros ou mais de comprimento. O texto era escrito em colunas perpendiculares ao rolo. Os rolos, entre 26 e 70 centímetros de altura, eram enrolados em 1 ou 2 pedaços de pau. O quinto material aqui citado é o papiro. É quase certo que o Novo Testamento foi escrito sobre papiro, por ser este o material de escrita mais importante na época. O papiro é feito cortando-se em tiras, seções delgadas de cana de papiro, empapando-as em vários banhos de água e depois sobrepondo-as umas às outras para formar folhas. Uma camada de tiras era colocada sobre a primeira, e depois as punham numa prensa, a fim de aderirem umas às outras. As folhas tinham de 15 a 38 centímetros de altura e 8 e 23 de largura. Rolos de qualquer comprimento eram preparados colocando juntas as folhas. Geralmente mediam cerca de 10 metros de comprimento, embora tinham sido encontrados um rolo com 47 metros de comprimento. E por último aqui, o felino ou o pergaminho. O felino começou a predominar mediante os esforços do rei Eumenes II de Pérgamo, nos anos entre 197 e 158 a.C. Ele procurou formar sua biblioteca, mas o rei do Egito cortou o seu suprimento de papiro, sendo-lhe então necessário obter
um novo tipo de material de escrita. Fez isto aperfeiçoando um novo processo para o tratamento de peles. O resultado é conhecido como felino ou pergaminho. Embora os termos sejam usados intercambiavelmente, o felino era preparado originalmente com a pele de bezerros e antílopes, enquanto o pergaminho era de pele de ovelhas e cabras. Obtinha-se assim um couro de excelente qualidade, preparado especial e cuidadosamente para receber escrita de ambos os lados. Esse tipo de material foi utilizado centenas de anos antes de Cristo, e por volta do século IV depois de Cristo, ele suplantou o papiro. Quase todos os manuscritos conhecidos são em velino. Então aqui todos esses escritos originais, eles foram utilizados com o passar do tempo e da evolução, descobrindo novas formas de se escrever. Esses escritos então precisaram ser traduzidos para a linguagem de cada país, assim como nós também no português. E eu quero falar aqui a respeito da importância da tradução da Septuaginta. A Septuaginta. Esta é talvez a mais importante das versões por sua data antiga e influência sobre outras traduções. A versão Septuaginta é uma tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego. Foi iniciada cerca de 200 anos antes de Cristo e terminada cerca de 180 anos depois de Cristo, sendo provavelmente a mais antiga tentativa de reproduzir um livro de um idioma para o outro. Esse é o documento bíblico mais antigo que possuímos. Septuaginta significa 70. A abreviação desta versão é, em números romanos, LXX. Ela é às vezes chamada de versão alexandrina, por ter sido traduzida na cidade de Alexandria, no Egito. Esta obra notável é denominada Septuaginta, por causa de uma velha lenda que fala de que 72 eruditos procedentes da Palestina, 6 de cada uma das 12 tribos de Israel, que viajaram para Alexandria, onde se diz que completaram a obra em 72 dias. Segundo a história, que é com certeza puramente fictícia, os eruditos ficavam separados uns dos outros, colocados um ou dois em cada cela. E quando se comparavam suas traduções, todas eram idênticas. Eis aqui então alguns dos relatos importantes a respeito da canonização ali dos livros do Novo Testamento. E hoje nós temos essa facilidade de termos esses livros compilados, preparados por Deus e deixado para nós, para a nossa edificação. Espero que essas informações tenham sido assim importantes para você e que você sempre dê valor a essa palavra, porque é a palavra de Deus que Deus deixou a cada um de nós. Se você gostou, clique aí, deixa o seu like, se inscreva também no canal e em breve estarei colocando novos vídeos aqui para a sua edificação. Deus abençoe a tua vida, muito obrigado pela tua atenção e até a próxima, se assim o Senhor nos permitir. Deus abençoe, até mais.